Então, vamos para essa daqui. Vou primeiro resolver ela, fazer o passo a passo de como a gente resolve. Aí, depois que a gente tiver todas as cartas na mesa, a gente faz uma análise dela em termos das suas camadas, conteúdo, técnica de resolução e elementos desafiadores da questão. Bom, a primeira etapa dela, possivelmente você fez, que é resolver aquela inequação ali. Então, a gente precisa resolver ela, só que depois a gente tem que decifrar aquele negócio do n sobre 10. Porque ele pede assim, né, o número de soluções racionais do tipo n sobre 10. Sendo que o n é um número natural, menor do que 10 e diferente de zero, da inequação é igual a quanto? Então, olha, até o jeito que fica escrito, ele vai confundindo. O que ele quer saber de você é assim, ó. Você vai encontrar a solução dessa inequação. A solução vai ser um intervalo, como toda inequação, tipo, x maior do que tanto, x entre tanto e tanto, que tem infinitos x's ali dentro, né? E aí ele quer saber, ali dentro daquele intervalo de solução, quantas soluções do tipo n sobre 10 existem? Mas vamos deixar essa parte para o final. Primeiro a gente tem que visualizar o conjunto de solução. Tudo bem, meu amor? Primeiro a gente precisa visualizar o conjunto de solução da inequação, para daí tentar decifrar aquele negócio do n sobre 10, tá? Então aqui, possivelmente você fez, mas vamos fazer ela, caso você não tenha feito, ou caso talvez tenha feito errado. E ainda eu vou aproveitar esse ensejo e te mostrar até um jeito novo, por assim dizer, de resolver, que talvez você ainda não conheça, outra vez conheça, que facilita e agiliza esse processo de você resolver a inequação produto e inequação quociente, tá? Que é bom a gente fazer ele só depois que a gente já sabe resolver pelo método tradicional, que usa ali o negócio das retas, que faz o estudo dos sinais, tem que saber aquilo ali, porque senão você fica muito frágil, qualquer coisinha que muda você já trava. Mas depois que a gente sabe isso, dá para pegar uns atalhos, assim, tá? Que eu vou mostrar aqui para você. Então, vamos lá, a gente precisa resolver e chegar no conjunto de solução disso aqui. Então, temos três funções aqui, ó, 5x menos 1, que a gente faz igual a zero para achar a raiz, menos x mais 2 igual a zero para achar a raiz, 1 menos 2x igual a zero para achar a raiz. Tá, aqui, certinho do jeito que você sabe. Então, aqui vai dar x igual a 1/5, x igual a 2, x igual a meio. Agora é a hora que a gente faz o estudo dos sinais, desenha reta e etc. Aqui é que eu vou mostrar um outro jeito para você que pode ser um atalho. Você faz assim, você faz uma reta só, coloca todas essas raízes, coloca o 1/5, o meio, tem que colocar na ordem, tá? E o 2. Agora, você sinaliza como que são os sinais das imagens em cada trecho. Então, em cima desses x igual a 1/5, x igual a meio, x igual a 2, a gente já consegue saber como que é o valor da imagem daquela inequação toda. Aqui a gente vai pensar como um todo, tá? Ó, por exemplo, se x for igual a 1/5, a imagem dessa função toda aqui, ó, ela vai ser zero. Por quê? Porque vai zerar essa parte aqui, então vai zerar o numerador, vai zerar tudo, ok? Então, ela é zero. Em cima do 2, também ela é zero. Por quê? Porque se x for igual a 2, vai zerar essa parte aqui, que multiplicando com essa vai zerar, que aí dividindo com isso aqui, zerou tudo. Beleza? Agora, se o x for igual a meio, a imagem daquela função ali como um todo não existe. Por quê? Se eu colocar x igual a meio, vai zerar o denominador. Só que não pode zerar o denominador. Então, para x igual a meio, não existe a imagem. Beleza? Agora, a gente faz o seguinte, ó. Pega um x aqui para trás do 1/5 e substitui naquela função como um todo para ver como que vai ser o sinal dela. Ó, por exemplo, vou pegar x igual a 0. O 0 está para trás do 1/5, certo? Se eu colocar 0 no lugar do x, vai ficar assim, ó. 5 vezes 0 menos 1, menos 0 mais 2,
dividido por 1 menos 2 vezes 0. Então, aqui em cima vai ficar menos 1, que vai multiplicar o 2. Aqui embaixo vai ficar o 1. Tá vendo que isso aqui vai dar menos 2? Ó, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2 dividido por 1, menos 2. Ela é negativa, ó, tá vendo? Então, isso significa que, para todo x que tiver aqui para trás, a imagem vai dar negativa. Agora, o que agiliza, tá? Agora você só vai alternando aqui, ó, em cada trechinho, tá? E aí você já tem os sinais da inequação final, do total ali. Então, ó, os valores onde a imagem é menor ou igual a 0, onde aquela expressão é menor ou igual a 0, vai ser x menor ou igual a 1/5, ou x entre meio e 2. Podendo ser o 2, porque no 2 dá igual a 0, e ali ele está pedindo menor ou igual a 0, mas não podendo ser o meio, porque não existe se for x igual a meio. Então, aqui fica só o maior, não o maior ou igual. Então, ó, perceba, comparando com aquele processo que você aprendeu a fazer nos exercícios de assimilação, de inequação produto e inequação quociente, percebe a diferença? Você tem elementos parecidos. Não sei se você está ouvindo. Minha filha está aqui do lado. E aí, quando eu começo a falar, ela começa a cantar. Desculpa. Não sei se você está ouvindo também. Vou tentar continuar. Como eu disse, ele é um atalho daquela lá. É importante você saber fazer aquela lá, até para você entender de onde que eu estou tirando esses sinais positivos, negativos, esses zeros. Senão você não entende nada disso, tá? Mas uma vez que você sabe fazer aquele processo, pode pegar esse atalho, tá? Caso você não tenha entendido isso aqui, cuidado, minha vida, senão você cai. Pode usar o método tradicional que você usa. Angústia. Tá, mas aí agora, ó. Esse é o conjunto solução. Eu vou colocar ele aqui em cima da reta. Não precisa desenhar a reta de novo, só vou colocar assim, ó, quer ver? Pelo que a gente encontrou, olha, é solução dessa inequação os x's que estão aqui e os x's que estão aqui, certo? Considerando esse 2 e não considerando o meio. Faço a bolinha aberta. Considerando aqui a bolinha fechada. Agora, vamos decifrar a outra parte. Ele fala assim, ó. O número de soluções racionais do tipo n sobre 10 são quantas? E ele está falando que o n é um número natural, menor do que 10 e diferente de 0. Então, significa que o n pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Porque ele é um número natural, então só entram os inteiros positivos. Menor do que 10, maior do que 0, ou diferente, né, de 0, beleza. Então, por exemplo, se o n for 1, nós vamos ter o número 1/10. E ele está perguntando assim, o número 1/10 faz parte da solução dessa inequação? Ó, o número 1 sobre 10 é 0,1, certo? E o 1 sobre 5 é 0,2. 0,1 é menor do que 0,2. Então, o 0,1 está tipo aqui atrás, assim, ó. Portanto, ele faz parte da solução, tá vendo? Porque aquela parte vermelhinha, a vermelhinha não, amarela, são os números que são solução. Então, tipo, 1 sobre 10 faz parte, tá? Vamos guardar ele aqui. Agora, vamos ver o 2 sobre 10. 2 sobre 10 é a mesma coisa que 0,2. Onde é que está o 0,2? Ele está exatamente em cima aqui do 1/5, que é solução, porque ele está dizendo que a x é menor ou igual a 1/5. Então, ó, o elemento do tipo n sobre 10, quando n é igual a 2, portanto, 2 sobre 10 faz parte da solução. Temos mais um. Agora, se o n for 3, vai ser 3 sobre 10. 3 sobre 10 é 0,3.
Onde que está o 0,3? Ele vai estar aqui assim, né? Por aqui, ó, porque ele é maior que o 0,2 e menor do que o 0,5, que é o do meio aqui, ó. Então, ele está por aqui, e esse trecho não é solução da inequação. Então, o 3 sobre 10 não é solução. Aí, agora você vai testar o outro. 4 sobre 10 é 0,4. 0,4 também não tá, porque ele tá aqui ainda, ó. E daí, provavelmente, nessa altura aqui do campeonato, você já percebeu que o 0,4 não vai estar, o 0,5 também não vai estar, porque o 0,5 é exatamente em cima do meio aqui, ó. E o meio não tá. Então, o 0,5 não tá. Mas aí o 0,6 tá, o 0,7 tá, o 0,8 tá, o 0,9 tá, porque todos eles vão estar aqui assim, ó. Então, você tem todos esses que eu falei, mais esses dois aqui que a gente tinha feito no início, vão ser 6. Então, você tem 6 números do tipo n sobre 10 que fazem parte da solução da inequação. Portanto, vai ser a letra D. Tá? E é isso. Vamos fazer uma análise, então, aqui dela, ó. De cara, já salta aos olhos a camada, que vamos chamar assim de... esse nome dessa terceira camada, eu visualizo assim, que as camadas para a gente resolver questões são conteúdo, técnicas de resolução, e essa terceira camada que eu não acho um nome bom. Agora parece que o bom que eu gostei, assim, é elementos desafiadores. Toda questão tem esses elementos desafiadores, que eles podem ser para você do tipo, nunca pensaria nisso sozinha, ou eles podem ser para você do tipo, já vi isso em outra questão. E aí isso vai depender do tamanho do seu repertório, para ele ser de um tipo ou de outro. A nossa missão é fazer com que a quantidade de elementos do tipo, nunca pensaria nisso sozinha, seja 0, e que a quantidade de elementos do tipo, já vi isso em outra questão, seja infinito. É impossível, mas, né? Então, aqui já salta aos olhos essa terceira camada de uma questão, que são os elementos desafiadores. A parte da resolução da inequação não tinha nada demais. É a aplicação de conteúdo. Se eu não sei resolver aquela inequação, essa primeira etapa que a gente fez, é porque eu preciso fazer mais exercício de assimilação de inequações, tá? Inequação produto e inequação quociente. A questão era o lado difícil da questão. O difícil da questão era depois dali, conseguir decifrar esse negócio do n sobre 10. Que provavelmente para você, como você não conseguiu, era do tipo, nunca pensaria nisso sozinha, mas agora você transforma ele em, já vi isso em outra questão. Para isso, você precisa só ficar refazendo, repetindo, reproduzir essa daqui para entender bem, e depois ficar periodicamente refazendo ela para que ela se torne bem natural para você, e que daí, portanto, daqui para frente, qualquer coisa parecida com isso que surgir, você vai lembrar dessa daqui, vai seguir o mesmo raciocínio.